Amém. Igreja bonita hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um culto do Senhor. Gostaria que os irmãos continuassem com as Bíblias abertas. Vamos ler novamente ali o Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vamos ler novamente. Esse é o texto-chave da palavra, tá? Eu gostaria que a gente meditasse bem nessa leitura, nessa liturgia. Amém. Podem ficar à vontade, tá, irmãos, de colocar sua oferta, seu dízimo. O tema dessa mensagem: servir é amar na prática. Atos de serviço na família e com o seu próximo. Amém? Deus, Ele tem falado comigo grandemente sobre esse tema. Eu achei interessante trazer para os irmãos, tá? Como é um culto da família, acredito que Deus Ele tem muito a acrescentar para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ler novamente lá o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vamos novamente para essa liturgia. Diz assim: porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Glória a Deus. Todo mundo sintonizado aí, que bênção. Antes de ir para a parte prática, gostaria de ler um comentário do nosso fundador do metodismo livre no mundo, John Wesley. Gostaria de ler esse pequeno trecho que ele deixa sobre esse texto de Gálatas 5,13. E ele diz assim, comentário de John Wesley: vocês foram chamados à liberdade, do pecado e da miséria, bem como a lei cerimonial. Mas não usem a liberdade como pretexto para a carne. Muito importante, irmãos, guardem isso. Não usem a liberdade como pretexto para a carne. Não terem dela ocasião para satisfazer a natureza corrupta, mas sirvam uns aos outros pelo amor, e assim mostrem que Cristo os libertou. Esse é o comentário do nosso querido John Wesley sobre essa palavra poderosa. E existem alguns pontos que a gente pode prestar um pouco atenção. São às vezes pequenos detalhes que às vezes passam despercebidos, tá, irmãos? Então, quando a gente entende nessa palavra aqui, quando ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O que pensamos sobre liberdade? A gente precisa entender bem sobre o que é essa liberdade. Porque pela nossa natureza humana, o que seria liberdade? É a gente deixar acontecer, a vida passar, ficarmos acomodados, sermos desumildes, termos preguiça. Mas não é esse tipo de liberdade que Deus quer para nós nessa noite e para a nossa vida. Deus, Ele quer a liberdade para que sirvamos uns aos outros. Ah, Rafa, mas como é que eu vou servir uns aos outros? Você pode começar na sua casa, na sua família. Sua casa e a sua família é o primeiro ministério que Jesus Ele entrega para nós. Amém, irmãos? Amém. E vamos dar sequência aqui na palavra. Então, não usar essa liberdade de acordo com o nosso coração humano, nossa natureza humana. Amém? Que é ficar disperso, não servir, deixar acontecer, não prestar atenção, não ter cuidado com o próximo. Mas o servir uns aos outros quer dizer entregar o nosso amor, ter compaixão, ter humildade, entregar o nosso tempo. Saúde, irmãozinho. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Então eu gostaria de deixar, não vai ser 3 pontos, pastor, vai ser 4. São 4 pontos importantes onde devemos prestar atenção sobre essa palavra que Deus deixou para nós.
E é o que eu acabei de falar um pouco mais cedo, né? Que servir começa dentro da nossa casa. Pessoal, vamos lá para Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim, amém? Todo mundo encontrou? Amém. Grifa na testa, irmãos, é importante. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que os que não creem. Bem forte essa palavra, né? Aqui nessa carta de Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, né? Que é muito importante nós cuidarmos da nossa família, primeiramente. Cuidarmos de onde Deus nos colocou, primeiramente. Servir as pessoas que estão ali, próximas, diariamente, para o nosso dia a dia. Nossa esposa, nosso filho, nossa mãe, nosso pai, os nossos parentes próximos. Aí vai passando, né? Para tios, primos, avós, e por aí vai. E Rafa, como é que eu vou servir esse pessoal? Eu preciso de um norte. Deus, ele tem um norte para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a família é o nosso primeiro campo missionário. E como, Rafa, eu posso ajudar? Com pequenos gestos, irmãos. Isso é uma coisa simples e complexa, né? Porque é uma coisa que quando a gente lê, enxerga, parece fácil, mas não é tão fácil. São pequenos gestos que a gente faz no dia a dia ali com o nosso próximo. Às vezes o seu familiar está precisando de alguma ajuda, às vezes o seu familiar está precisando de uma oração, às vezes o seu familiar está precisando até de força física sua mesmo, sabe? De você entregar a sua própria força física para ajudar ele. E eu tenho um exemplo que eu uso na minha família, que eu gosto muito de falar dela, né, da minha avó. Minha avó por parte de mãe. Eu também ajudava bastante a minha avó por parte de pai, mas ela já faleceu, né? E eu ainda continuo ajudando minha avó de diversas formas, né? Quando ela pede para eu fazer alguma coisa, esses dias ela pediu para eu lavar o portão dela. Ô, misericórdia, fala um negócio, hein? Tacar água no portão, esfregar. Eu falei, nossa, avó, meu Deus do céu, não tem um negócio mais fácil, não. Mas aí é que tá, né? Aí é que tá, são esses gestos que você entrega para o seu familiar, seu próximo, que isso acaba fortalecendo, né, sua comunhão com ele, o seu relacionamento com essa pessoa, né, a sua intimidade. Isso acaba fortalecendo todas as pessoas que estão ali vendo, entendendo o que está acontecendo. Isso é muito importante. A minha avó, eu sempre gosto muito de qualquer forma ajudar ela, né? Avó, está precisando de alguma coisa? Ligo durante a semana. E aí, avó, está precisando de alguma coisa? Quer que eu vou aí? Às vezes eu vou lá, a gente almoça, a gente janta, a gente faz os nossos churrascos, glória a Deus, né? Churrasco é bom demais, né, irmão? Ali a comunhão entre a família, e isso é muito importante, né? São laços que a gente vai criando com a nossa família, que a gente fortalece cada vez mais. E eu vou ser sincero com vocês, irmãos. Quando a gente serve, como que diz aqui na palavra, quando Deus entrega essa liberdade para nós, esse servir com liberdade não é o servir esperando algo em troca. É um servir sem esperar nada em troca. É o servir verdadeiro, é a entrega verdadeira. Esse amor que você tem por poder ajudar aquele que está precisando, que Deus busca de nós nessa noite. A partir daqui para os próximos dias de nossas vidas. Então, assim, não espere ser reconhecido por fazer algo. Apenas sirva. Sirva por amor. Amém? Todo mundo comigo? Glória a Deus. O que é servir sem reconhecimento? O que é não esperar reconhecimento, né?
às vezes chegar, perguntar, irmão, tá precisando de alguma ajuda aí? Às vezes a pessoa nem precisa pedir, você já vai lá e ajuda, já vê que ela está com necessidade. Por exemplo prático e fácil, irmãos. Vamos desmontar a mesa, comemos aquele churrascão da hora, vamos desmontar a mesa. Aí você vê, começa o pessoal a desarrumar. Você precisa perguntar, quer ajuda? Irmão, levanta e vai. Levanta e ajuda. Vai tirar a mesa, vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa. Né? Isso na minha família tem bastante, viu, pastor? Lá nós temos uma verdadeira complicação lá. O pessoal briga para lavar a louça. Você já viu isso? Estou te falando. Rapaz, você fala assim, não, deixa essa louça aqui que eu vou lavar. Aí você vira as costas, você olha assim, já tem gente lavando a louça lá. É uma benção de Deus essa família, né? Te falar, hein? E às vezes tem famílias que nem tem isso, né? Às vezes fica uma pessoa sobrecarregada ali, mas hoje Deus ele quer mudar esse teu pensamento, essa tua forma de agir. Amém? Glória a Deus. Aí eu deixo uma breve pergunta, né? Como que nós temos servido a nossa família no dia a dia? Né, irmãos? Devemos refletir e buscar entender no Senhor como é esse servir com liberdade. Não é servir com essa liberdade de, deixa aí, outro vai fazer, deixa aí, alguém faz, né? Segundo ponto, então o primeiro ponto foi servir começa dentro de casa. Segundo ponto, Jesus é o maior exemplo de servir. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em João. João capítulo 13, versículo 14 e 15. João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Vou dar um tempinho para vocês aí, tem irmãos que estão procurando. Obrigado. Amém ou misericórdia? Amém. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Glória a Deus. É o Senhor nos dizendo, nos orientando, nos direcionando nessa noite. Mesmo Ele sendo Deus, poderoso, altíssimo, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que cura leprosos, aquele que cura todos os enfermos, Ele tem essa atitude de servir o seu irmão, o seu próximo. Amém? Então, o que entendemos nessa palavra aqui? Que Jesus, Ele serviu muito além de, mesmo sendo Deus ali. Jesus, Ele teve essa humildade, né? Ele deixou esse exemplo para nós, né? Para que tenhamos essa convicção de que, poxa, se Deus é Deus e lavou os pés dos seus irmãos, dos seus companheiros ali do dia a dia, nós também devemos fazer o mesmo, né? Deus deixou esse exemplo muito bem claro para nós. E agora a gente vai partir um pouco, vai sair um pouco ali do familiar, dentro de nossa casa, e vamos expandir um pouco. Se a gente serve dentro de casa, a gente também tem a obrigação de servir fora de casa. E às vezes isso é o mais difícil, né? Servir fora de casa, nosso irmão, irmãozinho, que às vezes a gente nem conhece. E Deus gostaria de falar em vossos corações, irmãos, que o serviço, ele não diminui a pessoa, ele não humilha a pessoa. Às vezes a gente pensa, né, que às vezes fazer um ato de serviço para alguém é se humilhar, mas não, na verdade não é. Na verdade, quando você serve a pessoa, se entrega pelo seu próximo, você está não só amando o seu próximo, mas está amando a Jesus. E tem uma frase bem legal aqui que eu deixei aqui anotado, que às vezes pega, né? Não existe amor cristão sem serviço. Irmãozinho, abre o olho, hein? Em nome de Jesus.
Se você... Rola, glória a Deus. Se você está muito parado aí, a irmãozinha acorda, que ó, Jesus está voltando, né, pastor? Os tempos estão ficando difíceis, sempre foram difíceis, né? Mas a gente vê que os tempos estão difíceis. Então, ó, irmãozinho, abre o olho, fique esperto. Se você está muito acomodado, irmãos, é bom a gente rever um pouco as nossas atitudes. Amém? Terceiro ponto. Servir ao próximo é servir a Deus. Vamos viajar lá para Mateus. Hoje a gente vai ler bastante, irmãos. Glória a Deus. Bastante. Passagem abençoada. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Amém? Glória a Deus. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Glória a Deus. Tudo o que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, assim, o próprio começo dentro de casa ali, a gente vai expandindo um pouco para fora de casa também. Primeiro passo, dentro de casa. Segundo passo, é a gente entender que não termina ali, dentro de casa. É a gente entender que a gente tem o dia a dia nosso, tem o nosso trabalho, tem o nosso dia a dia, tem o trânsito. Ô, misericórdia. Ô, trânsito de Rio Preto, te falar. Tem o nosso dia a dia ali com o nosso irmão. E buscar ampliar essa ideia de servir aquelas pessoas que precisam. E aí agora eu estou dando um exemplo, né, de pessoas que realmente estão precisando de ajuda, realmente pessoas que às vezes até tentam nos desanimar, pessoas que, né, de serviço, que a gente tem alguns atritos ali, mas sempre buscar trazer essa liberdade nossa em amor, em servir o próximo. Então, esse servir o próximo é também tentar entender, enxergar a necessidade do outro. Vou dar um exemplo prático e rápido aqui. Eu trabalho no escritório de contabilidade. Eu sou do setor fiscal, mas também entendo de algumas outras áreas. Certo? Como eu já trabalhei em algumas outras áreas, eu também tenho uma certa experiência. Aí, exemplo, começou uma pessoa nova lá, que vai começar a aprender, né, os processos, como funcionam os lançamentos. E aí eu vejo que ela está com dificuldade. E aí eu já deixo claro: ó, fulano, se você precisar de qualquer coisa, você pode me chamar. Tá bom? Estou aqui para ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, a mais esquisita que for, eu estou aqui para te ajudar. Beleza. E a pessoa, ela vem e pergunta. Quando ela tem dificuldade, a gente sabe que, quando a gente está se tratando com algum lançamento contábil, a gente sabe que um lançamento errado ela faz uma diferença enorme, né, no balanço patrimonial ali no final. Então, a gente já deixa claro para o nosso irmãozinho. Irmãozinho, ó, estou contigo, precisar de qualquer coisa aí, seja o iniciante lá do serviço, você já com uma boa experiência, já deixa bem claro para essa pessoa que você estendeu a sua mão e está ali para ajudar ela para o que daí vier. E assim, e ajudar com gratidão, servir com amor, né, com paciência, porque às vezes, né, a pessoa pergunta 30 vezes a mesma coisa, né, pastor? Ô, irmãozinho, anota isso aí, irmãozinho, né? Mas faz parte, né, do nosso dia a dia. E outro exemplo aqui, né, sobre esse ponto, servir o próximo é servir a Deus. É não servir só em palavras, né? Não dizer uma palavra, irmãozinho, ó, estou contigo, pode me ajudar, tal. É servir em ação, agir, ir, querer saber se está bem, dar o passo de, tipo, ó, estou contigo, vem cá, vamos lá. Entender que, às vezes, as palavras, elas são vazias, né? A gente fala, irmãozinho, ó, vou te ajudar, hein, beleza. Aí a pessoa precisa de ajuda, senão agora não posso. Agora não dá tempo. Não, eu estou cheio de coisa aqui, sei lá, inventa qualquer desculpa para não poder ajudar a pessoa.
Às vezes você está até ali, né, um pouco ocupado, depois eu ajudo, beleza. Mas é entender que você precisa agir para demonstrar o amor que você tem por essa pessoa e demonstrar esse amor genuíno que tem dentro de você por Deus, pelo Espírito Santo. E a gente sabe que é difícil, né, irmãos? Tem uma música que eu gosto muito da Oficina G3. Quem gosta de Oficina G3 aí? Glória a Deus. Fui no show esses dias, muito bom, G3. Nossa, top demais. Gritei, saí rouco, um regaço. Foi muito bom. Deus usa bastante o pessoal do G3, né, para falar com a gente. Até minha mãe foi. Minha mãe, ó, glória a Deus, hein? E às vezes, assim, como a gente tem essa... Isso é nosso, tá, irmãos? Vou fazer uma afirmação aqui que isso é nosso. Esse sentimento de ir ajudar não querendo, né? Isso é perigoso, né? Porque isso é muito nosso do ser humano. E aí tem uma música do G3 que fala assim... porque no momento eu amo e depois simplesmente não, eu não amo mais. Porque que com uma das minhas mãos dou, contra a mão eu quero tirar. Então é muito isso, né? A gente estende a mão e a nossa outra mão ela está puxando. Não vai ajudar isso aí não. Não. Não precisa ajudar não, ele se vira, né? É algo de se pensar, né? Não às vezes também tem preguiça, né? Tem esses sentimentos de, não, irmãozinho, ele se vira aí, eu faço o meu, ele faz o dele, né? Tá com esse pensamento, irmão, acorda para a vida, hein? Pelo amor de Deus, não é de Deus. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto e último, para a gente chegar ao final. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Tiago, capítulo 2, versículo 17. E o último ponto, e eu acredito que Jesus ele vem para falar no nosso coração, e quando ele vem e fala no nosso coração, ele transforma. Quem crê nisso? Deus ele transforma, e ele vem e ele te atinge para que haja essa mudança. E o quarto ponto, ele é muito importante, que Deus ele falou no meu coração, atos de serviços ensinam muito mais que palavras. Amém? Todos os irmãos abriram Tiago aí? Agora é minha vez. Agora o Tiago é lá no final, né? Da Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Amém? Diz assim: portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Amém? A fé é assim, irmãos. Se não acompanhada de ações, é coisa morta. Em outras traduções, a fé, se não tiver obras, é morta. Então vamos voltar um pouco. Vamos trazer lá para a nossa casa. Vocês têm noção de como você pode desenvolver um pensamento de um filho seu, de uma criança que está ali em formação, com um ato de serviço, mostrando para ele esse tipo de atitude? Isso você gera na criança, no desenvolvimento da criança, uma curiosidade dele buscar entender por que às vezes, meu pai está fazendo isso para minha mãe? Né? Por que meu pai ajuda tanto minha mãe? Por que meu pai pega um monte de sacola e minha mãe não pega nada? Um exemplo, né? Por que será? Isso é importante, porque daí ele cria essa curiosidade e vai perguntar para os pais, né? O pai, por que você faz isso? Você vê, a criança, ela observa tudo, né? Aí o pai vai lá e explica, o pai vai pegar mais sacolas porque o pai é mais forte que a mãe e a mãe não pode carregar peso. Ponto. A criança ela já começa a entender como funciona essa ideia, né, de homem e mulher. Quais são os cuidados do homem com a mulher. Outro ponto interessante, também dentro da família.
É o que eu falei mais cedo, dando o exemplo da minha avó. Quando a gente ajuda o nosso parente, e agora eu estou falando de parente, né, que às vezes tem dificuldade física, né? São crianças, mais idosos, são pessoas que você vê ali que precisam de ajuda, que precisa de um serviço braçal, de um serviço de uma pessoa mais jovem. A gente entrega esse serviço para essa pessoa e toda a família vê isso como um exemplo poderoso de amor e cuidado com o seu próximo ali da família. São criados laços ali, são criados laços que fortalecem o dia a dia de vocês. Vocês entendem mais o que é ajudar o próximo, entendem mais que fazer por amor por essa pessoa é muito importante. É realmente entregar essa liberdade que Deus dá para vocês para ajudar a sua família. E a família ela vai se fortalecendo, ela vai crescendo, ela vai criando união. E qualquer dificuldade que for acontecendo, que for aparecendo, vocês estão sempre ali juntos, firmes, em oração, com Deus, buscando quebrar essas barreiras, buscando passar por essas dificuldades, buscando passar por esses momentos muito difíceis. E até ontem a gente estava no culto de ação de graça, né? Tia Danai, ela passou por um momento muito difícil. Depois a Danai vai subir e contar o testemunho. Foi milagre de Deus. E aí vocês vão entender melhor essa ideia que eu falei aqui de uma família fortalecida, uma família que em conjunto ela enfrenta todas as dificuldades, sabe? E o último exemplo, uma igreja servidora impacta a sociedade. Né, pastor? Aquelas épocas da Ágape, né? A gente ajudava muita gente. As pessoas vinham, recebiam nossa ajuda. Era muito gostoso esses momentos que nós tivemos lá, né? Nossa igreja Ágape, uma igreja pequenininha, gente. A gente ajudou tanta gente, a gente alcançou tantas almas. E se Deus quiser, esse ano de 2026, nós vamos continuar nesse propósito. Vamos continuar buscando ajudar aquele que precisa. Vamos continuar a criar, desenvolver, pensar formas de poder alcançar os necessitados. Amém? Glória a Deus. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, o que eu achei legal aqui. Que exemplos de fé prática estamos deixando hoje? Isso você pode ir no geral, tá? Tanto na igreja, tanto na sua família, tanto no seu trabalho, com o seu próximo. Eu gostaria que vocês refletissem nessa pergunta e buscassem soluções, entendimento, né, de Deus, para poder entender melhor sobre o que é essa liberdade, que eu achei muito interessante essa palavra de Gálatas. Se os irmãos quiserem depois ler o capítulo todo, é maravilhoso, para entender sobre o que é essa liberdade genuína, essa liberdade verdadeira, que não vem do nosso eu, do nosso ser humano, que não tem egoísmo, que não tem desumildade, mas tem amor, compaixão, que tem força, perseverança. Amém? E para concluir, gostaria de deixar uma frase importante também. Servir não é sobre quem é maior, é sobre quem ama mais. Amém? Amar é servir e servir é viver o Evangelho. Muito obrigado, irmãos, que estiveram na live. Deus abençoe a vida de vocês. Às vezes, né, se ficou alguma dúvida sobre a palavra, pode me chamar no WhatsApp depois, pergunta aí, que a gente tenta ajudar no entendimento, né? E se ficou alguma coisa não clara, pode mandar aí também, né? Sugestão, pode mandar, né? A gente está aberto a... Amém? Obrigado, viu, pela participação. Deus abençoe. Nós vamos continuar aqui, em nome de Jesus, orando e buscando ao Senhor.